E aí galera, eu sou o Marcelo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E continuando a série de vídeos de como que eu tirei a minha carta, eu vou continuar contando pra vocês como que foi a minha trajetória até conseguir tirar esta carta aqui. Esse vai ser o último vídeo que eu vou contar pra vocês como que foram as minhas aulas práticas de carro. Se você não viu os outros vídeos que eu já expliquei como que foi o começo, você pode ver clicando aqui no card. Bom, depois de ter esperado um mês mais ou menos pra conseguir começar a minha primeira aula de carro, na noite anterior eu tava muito ansioso, tava muito nervoso, tipo muito ansioso mesmo. E aí eu fiquei sem sono e acabei tendo que dormir tipo quase 4 horas da manhã. E mesmo eu colocando todos os meus celulares pra despertar, vários horários do meu celular pra despertar, você sabe o que acontece quando a gente vai dormir tarde e a gente tem que acordar cedo no dia seguinte. Claro, eu perdi a hora. A minha aula, se não me engano, ia começar acho que 10h30 e eu acordei 10h35. Aí na hora que eu acordei, eu olhei pro relógio e falei, caralho, puta merda, eu não acredito que eu perdi a hora, eu não acredito que isso aconteceu, eu não acredito que eu fui tão burro, que não sei o que. Comecei a entrar em desespero. E quando você perde uma aula, pelo menos na autoescola que eu fiz, eu não sei se todas são assim, mas quando você falta uma aula, você tem que pagar tipo 50 pau pela aula que você perdeu, porque você tem que recompensar o instrutor por ele ter perdido tempo, por ele ter perdido aula, por ele ter perdido outras coisas. Você tem que avisar com antecedência que você não vai, porque o instrutor ele precisa avisar algum outro aluno se ele pode chegar na hora, se ele quer pegar a sua aula pra fazer, se ele quer fazer mais cedo. E se você não avisar, ele não tem como saber, então ele perde um dia, ele perde uma aula e aí é dinheiro que ele perde. E foi o que aconteceu. Acabou que no fim das contas eu tive que pagar 50 reais. E eu esqueci de contar pra vocês também no vídeo da moto que isso também aconteceu. Eu perdi uma aula e tive que pagar 50 reais também. Então com essa autoescola eu já tinha gastado 100 reais e mais a minha matrícula que era muito cara. Matrícula não, as parcelas. Aí beleza, a minha primeira aula eu peguei e perdi. A minha segunda aula foi acho que alguns dias depois, ou na semana seguinte. E aí o que aconteceu? Eu pedi carona pro amigo meu, ele falou que ele ia me levar. E aí o que aconteceu? No dia da minha aula, eu fiquei esperando ele aqui em casa, porque ele ia de moto, a gente ia de moto. Aí ele pegou, eu fiquei esperando, ele não me avisou nada. Fiquei esperando, aí tipo assim, a aula ia começar 10h30. Deu 10 horas, esse menino não aparece. Deu 10h05, esse menino não aparece. 10h15, esse menino não aparece. Eu comecei a ficar nervoso, comecei a ficar preocupado. Aí comecei a mandar mensagem falando, mano, cadê você? Onde é que você tá? Por que você não chegou ainda? Que não sei o que, ppp. Comecei a ficar desesperado, comecei a ficar com medo. Aí dali a pouco ele me respondeu, falando pra mim, meu pneu furou e não deu pra mim ir. E isso ele me avisou, era tipo 10h15. Falei, caralho, puta merda, mano, não acredito de novo, eu vou perder mais uma aula, cara. Aí eu lembrei que como faltava ainda, tipo, 15 minutos que eu ainda tinha, eu liguei lá na autoescola e avisei, ó, não vou poder ir porque aconteceu isso, e eu vou acabar ficando com uma falta. Gente, essas duas faltas me deu tanto prejuízo no futuro, mas me deu tanto prejuízo que eu vou contar pra vocês. Aí beleza, faltei essa aula, não precisei pagar, porque eu avisei com antecedência, quando você avisa você não precisa pagar. Aí beleza, quando foi a minha terceira aula, eu consegui ir. Eu lembro que como na aula de moto, na aula de carro, você não pega o carro na primeira aula, você vai pegar a partir da segunda. E aí eu lembro que na minha primeira aula, eu entrei no carro e o meu instrutor me explicando tudo, como que funcionava e tal. E o meu instrutor, ele deve estar assistindo esse vídeo, mas assim, eu não vou mentir, cara. O meu instrutor, ele foi uma pessoa muito impaciente comigo. Ele foi uma pessoa ele era uma pessoa super gente boa. Eu lembro que eu escolhi ele pra me dar aula. Só que assim, sabe, ele pegou um pouco pesado comigo e eu tive muita dificuldade pra aprender. Depois de tantas aulas que eu fiz, eu tava na minha penúltima aula e eu ainda não sabia dirigir direito. Mas assim, até que não me arrependo, foi tudo de boa. O importante é que deu tudo certo. Na minha primeira aula, a gente ficou no carro, ele me explicou como que funcionava, a gente deu uma volta e tal. E aí, beleza. Se eu não me engano, não sei se foi na minha segunda aula, eu peguei o carro pela primeira vez. Aí eu fui pro meu lado de motorista. E aí ele me explicou como que funcionava tudo, marcha, embreagem, freio e acelerador e tudo mais. E eu me lembro que a hora que eu liguei aquele carro, que o carro começou a andar, gente, a sensação de pânico é tanta que a gente começou numa ladeira. Olha só a minha sorte. A gente já começou na primeira aula numa ladeira e eu fiquei morrendo de medo porque naquela rua passava muito carro. E eu fiquei com medo de estar descendo e sei lá, o carro começar a descer sozinho, eu não conseguir parar, ou então eu pisar no acelerador e esquecer qual que é o freio, esquecer qual que era a embreagem e dar merda. Mas acabou que no fim de tudo certo, ele foi me explicando e tal. Ok. Aí eu fui ficando craque, fui ficando esperto, fui ficando inteligente, fui aprendendo como que dirigia. Só que eu ainda tinha problema com as benditas das marchas. Passou a ser o tempo, passou as aulas, eu comecei a aprender. Aí a gente começou a fazer o percurso e baliza. Eu lembro que na primeira vez que eu fiz baliza foi uma confusão tremenda. Porque quando eu fiz no simulador, a primeira vez que eu fiz com o instrutor que ele me ajudou. Que se eu não me engano foi o meu instrutor que me deu
aula de carro, de moto. Eu não lembro direito quem foi, mas foi uma pessoa, mó gente boa. E aí, na hora de fazer a baliza, gente, foi uma confusão, porque ele falava pra mim, gira o volante pra um lado, depois gira o volante pro outro, depois você dá ré, depois você muda a embreagem pra frente, marcha pra trás, e acelera, e desacelera, e tira o pé do freio, do acelerador. Gente, era uma coisa tão complexa, tão complicada, que era muito difícil de entender. Mas acabou que no fim eu consegui, e aí eu fui pegando as manhas com o tempo, e de tanto ele falar pra mim, gira o volante todo pra um lado, depois gira pro outro, depois muda a marcha, depois acelera, desacelera, tira o freio, não pode encostar lá atrás, e que não sei o que. Depois de tanto ele falar isso, eu aprendi. Porque pra quem não sabe, gente, baliza é basicamente você virar o volante. Não tem nada de dificuldade, não tem nada de segredo. Quando vocês fazerem, vocês vão ver que é muito fácil. Gira o volante todo pra um lado, olha no retrovisor, vê se ele não encosta na calçada, gira pro outro, muda a marcha, aí o carro vai alinhar, depois você gira o volante pro outro, aí quando você vê que o carro tá certo, você faz uma volta só no volante, e aí você alinha e vai tá tudo certo. É super fácil, vocês conseguem pegar numa boa. Eu não tive dificuldade nenhuma com a baliza, foi o mais fácil. Eu tive dificuldade no percurso, porque o percurso era muita coisa pra lembrar. Eu tinha que lembrar de marcha, eu tinha que lembrar da embreagem, eu tinha que lembrar do freio, do acelerador, do volante, de dar seta, é muita coisa. Então, pra mim, a baliza era mais fácil. Só que olha como que é a vida. Por incrível que pareça, eu tive dificuldade durante toda a minha aula pra aprender. Na minha antepenúltima e na minha penúltima aula que eu fui entender como que funcionava as marchas. Que é quando você vai parar, que você tem que reduzir. Quando você vai passar no quebra-mola, você tem que reduzir. Quando você vai virar, você tem que reduzir. Depois de, tantas aulas que eu fiz, eu fui entender isso só das penúltimas aulas. Não tô dizendo que o meu instrutor foi ruim, tô dizendo que eu não fui um aluno que conseguiu captar fácil. Até porque eu tava aprendendo a dirigir, eu fazia o que ele falava pra mim, só que eu não tinha aquela curiosidade de perguntar, tá, como que funciona, como que faz, eu achava que eu já sabia. Então pra mim foi mais difícil. Mas acabou que no fim eu consegui entender. Aí o que aconteceu? Por ironia do destino, todas as minhas aulas que eu fiz, eu me dava bem na baliza e tinha mais dificuldade. Não tô falando que eu era ruim, eu tinha mais dificuldade no percurso. Quando chegou no dia do meu teste, do meu exame tava marcado pra um dia, e aí por causa das minhas faltas eles tiveram que remarcar. Eu ia fazer as minhas aulas todas no mês, e por causa das minhas faltas eles remarcaram o meu exame pro mês seguinte. Aí beleza, chegou no mês seguinte, aí tava chegando perto da minha última aula, acho que por causa de uma aula que eu não lembro porquê, acho que foi por causa de uma aula que eu tinha faltado, ou porque eu não tinha feito a aula noturna, eu tive que pular e remarcar minha aula noturna. Aí meu exame foi remarcado pro outro mês, então assim, eu levei 3 meses pra conseguir tirar a minha carta de moto. E aí depois que eu terminei, depois de tantas aulas e tanta coisa que eu tive que fazer, depois no dia em que eu fui fazer o meu exame, olha o que aconteceu. Chegaram todas as autoescolas no dia, e aí eu queria muito ser o primeiro. Eu pedi pro meu instrutor, eu falei, cara, deixa eu ser o primeiro, pelo amor de Deus, porque eu não vou aguentar de ansiedade. Ele pegou e falou, tudo bem, você pode ser o primeiro. Só que assim, eu achei que eu ia ser o primeiro do dia. Quando a gente chegou lá, todas as autoescolas já estavam e todos os instrutores já estavam lá. O meu instrutor, ele foi o último. Cara, aquilo me deixou num nervosismo. Eu juro pra você que eu queria catar meu instrutor, pegar o pescoço dele assim, torcer. Ele deve estar vendo agora, mas é bom que ele saiba, porque eu tava com muita raiva naquele dia. Porque, gente, eu queria muito ser o primeiro, eu não gosto de ficar esperando, porque quanto mais eu espero, mais eu fico nervoso, e aí merda vai dar. E olha só que deu. Eu falei pra ele que eu queria ser o primeiro, e eu achando que eu ia ser o primeiro, não fui. Acabou que todos os instrutores passaram, tiveram seus alunos todos feitos o exame, e aí chegou a vez dele. Quando chegou a vez do meu instrutor, aí eu fui o primeiro. Aí eu lembro que você preenche a ficha, aí eles te dão... Preenche a ficha não, você escreve seu nome lá na lista de nomes que tá, de pessoas que vão fazer a prova, e aí depois que você preenche, você pega uma ficha que tá com suas informações, que é a ficha que diz quantos erros você teve, se você teve erro, qual erro você teve, que tem essa ficha que tem todas as provas. Aí beleza, chegou a hora, eu peguei uma mulher, que tinha um homem e uma mulher loira, que aliás, gente, eu amo essa mulher, ela foi muito legal comigo, vejam só por quê. Entrei no carro e aí ela pegou e falou, quando você estiver pronto, você pode ligar. Aí beleza, liguei o carro e fui. A gente começa com a baliza. Na hora da baliza, gente, me deu um branco, mas me deu um branco. Porque uma das dificuldades que eu tinha quando eu fazia baliza era na hora de alinhar o carro. O meu instrutor, ele sempre falava pra mim, sempre tentava me explicar como que funcionava, que eu tinha que virar o volante todo pra um lado, depois tinha que ver a marcha, e aí tinha que realinhar o carro. E chegou na hora, gente, me deu um branco, mas um branco tão lazarento, e eu lembro que eu fiquei com a mão travada assim no volante, fiquei parado, não conseguia me mexer, e aí eu não lembrava o que fazer, eu só lembro de começar a rezar e pedir pra Deus me ajudar. Aí ela virou pra mim e falou assim, você acabou? Eu peguei e falei, não, é que gente, eu falava tremendo. Não, eu não acabei, é que eu não lembro o que fazer, eu tô meio desesperado, tô tentando lembrar. Aí ela pegou e
ficou quieta, não falou nada, começou a olhar pro lado e olhar pro outro. Eu falei, gente, que dia que essa mulher vai sair desse carro, vai me reprovar, não vai falar nada. Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, não deixe essa mulher sair desse carro. E eu comecei a ficar desesperado. Eu peguei e falei assim, calma, eu já vou terminar, eu tô tentando lembrar. Aí foi quando ela falou assim pra mim, você tem que virar o volante todo pra um lado, né? Aí eu peguei e falei, que lado? Aí ela pegou e falou, qualquer lado. Aí eu peguei e virei o volante todo pra um lado e fiquei travado, não sabia o que fazer. Aí ela falou assim, e a marcha? A marcha tá errada. Aí que eu peguei e falei, caralho, mano, eu coloquei em tudo quanto é margem e não coloquei na ré. E aí o carro não tava alinhando. Aí foi quando eu lembrei que era pra colocar na ré, na hora coloquei na ré, o carro realinhou e aí eu terminei. Ela falou, terminou? Peguei e falei, sim. Aí ela pegou e falou, ok, podemos ir. Ah, naquela hora eu respirei fundo. Eu falei, agora não tem nada mais que vai ser pior. Nada mais pode ser pior do que isso. E aí a gente foi. Aí nisso que a gente foi, a gente começou a fazer o percurso, né? Que depois que você termina a baliza, você começa o percurso. E o percurso foi super de boa. Eu comecei a lembrar de todas as dicas que o meu instrutor passou pra mim. Que tipo, toda vez que você vai virar, coloca na segunda, diminui a marcha. Quando você chega numa rua que não tem pare, coloca na terceira. E aí na hora que você for estacionar, porque eu tinha certeza que ela ia pedir pra mim parar em algum lugar, e era sempre no mesmo lugar que ele pedia pra mim parar, ela pedia pra mim parar também. E aí eu lembrei da regra que ele falou pra mim, nunca pare em frente a uma árvore, e não pode encostar muito na calçada nem ficar muito longe, mas o principal é que você não pode esquecer de dar seta que você vai estacionar, não pode parar na frente da árvore, não pode estacionar nem muito longe, nem muito perto da guia de sarjeta, e não pode esquecer a seta na hora de sair. Lembrei de tudo isso e fiz tudo certinho. Aí depois que acabou isso, ela pegou e falou, tá, podemos ir. Aí fui, dei seta, olhei pra trás, não vi ninguém, coloquei na primeira, saí de boa. Cheguei, estacionei o carro, parei, ela pegou e entregou o papel pra mim. Eu peguei e falei, muito obrigado. Aí ela pegou e falou, acho que não lembro se ela falou passou ou foi aprovado, não lembro direito. Eu só lembro que ela entregou o papel pra mim, saiu do carro e foi entrar em outro carro. E aí na hora que eu vi que não tinha errado nenhuma e que eu tinha sido aprovado, nossa, foi uma alegria total. Eu lembro que eu fiquei muito feliz, só que eu não conseguia comemorar, porque dentro de mim eu tava tão em pânico por ter acontecido tudo que aconteceu, que eu não conseguia ficar feliz. Eu só conseguia pensar o quanto eu tava sendo grato a Deus naquele momento, por não ter deixado aquela mulher me reprovar naquele momento da baliza. Foi uma coisa assustadora, foi muito medonho. E eu fico pensando, depois disso eu conversei com a minha tia e ela falou pra mim, menino, você deu muita sorte, cara. Se fosse outra pessoa, tinha reprovado na hora. E aí eu peguei e falei, e pra todo mundo que eu conto que isso aconteceu, eu peguei e falei, cara, foi muita sorte mesmo. Só que pra todo mundo que eu conto, todo mundo me fala, se você tivesse pegado tal pessoa, ele tinha te reprovado. Porque parece que todo mundo que tirou carta, sempre teve uma pessoa que tava de mau humor, uma pessoa que não tava de boa, e reprovava as pessoas assim, sem nenhuma consideração. E eu dei muita sorte de ter pegado essa mulher que me ajudou, cara, ela me ajudou, foi muito boa. E aí eu consegui passar. O problema é o seguinte, depois que você tira a habilitação, você tá todo feliz, aí eu consegui terminar a categoria A e B, fiz todas as provas, fiz todas as aulas e tal. Aí você tem que esperar tipo 2 ou 3 semanas até a sua carta chegar. Essa ansiedade é uma ansiedade que mata. Só que pelo menos você pode ficar em paz e saber que você já cumpriu com o seu dever, você já tirou a carta, você já fez tudo que tinha que fazer, e aí você pode respirar em paz, você pode dormir em paz, você pode ficar em paz. Bom, pessoal, e essa foi a história de como que eu tirei a minha carta, a minha habilitação. Relembrando que as minhas categorias são A e B, só que essa daqui ainda é a minha permissão. Daqui a 1 ano eu vou passar pra CNH definitiva. Se não acontecer nada, se eu não matar ninguém, se eu não me matar e se eu não destruir a moto de quem eu pegar, porque eu ainda não tenho moto, mas vai dar tudo certo. Daqui a 1 ano eu volto pra contar pra vocês como que vai ser quando chegar a minha CNH de verdade. Vou contar pra vocês se tiver acontecido alguma coisa, se não tiver, e aí vocês vão ficar sabendo. E o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo pra mim se você já tirou carta, como que foi quando você tirou, se aconteceu a mesma coisa que eu, que aconteceu comigo, se pra você foi fácil, se foi difícil, se você tirou rápido. Eu acho engraçado que eu conheci pessoas que tiraram carta em coisa de 2 meses, 2, 3 meses, e eu levei tipo 2 anos pra conseguir tirar a minha. Eu fico até indignado com isso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo em todas as redes sociais, me segue nas redes sociais também, e se inscreve no canal, pessoal. Se inscreve no canal, vamos fazer esse negócio crescer, vamos fazer esse negócio bombar por aí, vamos dar uma ajuda aqui pro tio, que o tio tá batalhando muito pra conseguir, beleza? E é isso, muito obrigado por ter assistido, até a próxima e tchau!